Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Você sente que algo enorme está faltando em sua vida porque sua mãe não te entende. Mas isso ocorre porque você acreditou no pensamento que diz que deveria ser assim, quando na verdade não é. Então você carrega esse enorme fardo que não é realmente criado por sua mãe, mas sim por sua própria mente. Há 46 anos eu sou constantemente criticado por minha mãe em cartas da capital por tudo. Sempre senti medo na presença dela, tentando atender às suas expectativas, mas não conseguia suportar mais as suas críticas. 3 anos atrás decidi interromper qualquer contato, mas agora sofro com um medo doloroso, culpa e ódio. Eu estou exausto. Por favor, me ajude. Então, você passou de um desagrado para outro tipo de desagrado. Se perceber que o que sua mãe diz é totalmente condicionado em sua mente, ela está tocando o mesmo CD antigo. Atualmente não são mais discos, mas downloads antigos ou o que quer que seja. Perceba que o que sai da boca dela é a mente regurgitando o condicionamento ao longo da vida. Talvez ela tenha sido condicionada por sua mãe e assim por diante. Portanto, durante todos esses 46 anos, ou o que quer que seja, você pode ter pensado que havia algum significado ou propósito no que sua mãe dizia. Mas, essencialmente, era apenas o ruído de sua mente. Ela acreditava nisso e repetia, acreditando que tudo o que sua mente ecoava era a verdade. Havia certos padrões que ela nunca conseguia ultrapassar por ser a mãe. Ela achava que sabia melhor, claro, quando você tinha 4 ou 5 anos, mas não conseguia abandonar a crença de que ela sabia melhor à medida que você crescia. Ela não conseguia abandonar o papel de mãe que continuava desempenhando. Você pode perceber que o que ela está fazendo é simplesmente uma repetição da sua mente, sem acreditar que isso tem algum significado. Aproxime-se dela em um estado de compaixão, pois ela está completamente à mercê de sua mente condicionada. Você não precisa acreditar no que ela diz, pois muitas pessoas pensam: eu realmente preciso que meus pais me entendam. Eu quero que minha mãe me entenda. E se sentem infelizes se não estão sendo compreendidas. No entanto, a capacidade atual da sua mãe de entender você está além de suas limitações. Reconheça suas limitações na vida. Talvez, antes de morrer, ela vá além, mas, por enquanto, ela está limitada em seu estado de consciência. Isso não é desprezá-la, mas ver com compaixão que o que ela faz é extremamente repetitivo. Não acredite na sua própria mente quando ela diz que você precisa ser compreendido. O que acontece se sua mãe entender você? Se ela disser: eu realmente entendo você, como você vive. Isso se torna apenas mais um momento presente. Da mesma forma, se ela criticar suas ações, dizendo que você fez algo errado, não faz diferença real, exceto pelo fato de que a sua mente diz que faz a diferença. Se você visitar sua mãe, tomar uma xícara de chá com ela, e ela entender você, ou se ela continuar com seus velhos padrões, isso não altera a essência do momento presente. Se ela estiver presa em seus padrões antigos, é assim que é. Não faz diferença.
A menos que você acredite em sua mente quando ela lhe diz que é terrivelmente importante que a sua mãe te entenda. Isso ocorre quando você acredita em cada pensamento que surge em sua mente. Se você acreditar no pensamento de que sua mãe deveria entender você, sentirá um enorme fardo, mas esse fardo não é criado por sua mãe. Você precisa reconhecer que é sua própria mente que está gerando esse peso. Quando você percebe isso, pode deixar ir e permitir que sua mãe seja quem ela é, com suas limitações específicas no momento presente. Eu tive uma experiência semelhante com minha mãe, embora não tão extrema quanto a sua. Minha mãe não me criticou continuamente, mas deixou claro que estava descontente com minhas escolhas na vida. Ela insinuava que eu poderia ter feito mais, apontando que eu tinha muitas oportunidades dada a minha inteligência. Isso ocorreu quando eu já tinha 45 anos. Em vez de julgá-la por suas limitações, eu aprendi a permitir ser quem ela era. Com compaixão, entendi que sua mente estava condicionada a acreditar em certos padrões, como a ideia de que um homem precisa de uma carreira, dinheiro, casamento, filhos e sucesso. Coisas que não se alinhavam com as escolhas que eu fiz na vida. Ela não conseguia ir além do condicionamento da sua mente. Porque isso foi condicionado pela cultura específica em que ela cresceu. Eu pude compreender e aceitar. Como discutimos anteriormente sobre gostos e desgostos, eu amava minha mãe, pois ocasionalmente conseguia vislumbrar além da sua mente condicionada. Às vezes via sua vivacidade brilhando através de seus olhos, mesmo quando parava de falar. Foi maravilhoso testemunhar sua verdadeira essência. Falando sobre gostos e desgostos, embora a amasse, não gostava de ficar com ela por mais do que alguns dias, pois era um pouco avassalador. Minha prática era visitá-la uma vez por ano, às vezes 2 vezes por alguns dias. Isso era uma rendição à minha escolha, pois não planejava passar meses na casa dela. Se fosse inevitável, eu me renderia a isso também. Em essência, alguns dias eram o suficiente. Como mencionado por Ramdas, um grande teste para saber se você é iluminado é passar 2 semanas com seus pais. Meu pai, ao contrário de minha mãe, era mais receptivo e aceitava tudo o que eu fazia. Ele era excêntrico e, mesmo quando eu estava na idade escolar, perguntou se eu queria continuar frequentando a escola aos 14 anos, ao que respondi que não. Ele simplesmente aceitou minha decisão, mostrando o quão incomuns e opostos eram os meus pais. Então não vá, ele disse. De certa forma, meu pai era bastante iluminado em alguns aspectos. Embora ainda sobrecarregado com um ego considerável, dependendo do segmento de sua vida que você observasse. Agora, considerando a situação atual da questionadora em relação à mãe, que está sofrendo ao se afastar dela e por outros motivos, espero que essa discussão sobre meus próprios pais possa fornecer alguma perspectiva útil. É crucial perceber que as palavras da mãe estão enraizadas em seu condicionamento. Talvez em algum momento você possa voltar a se conectar com ela, permitindo suas limitações, sem sentir a necessidade de reagir às críticas. Quando ela expressar suas opiniões, você pode simplesmente estar lá como uma presença consciente, ou responder com gentileza, explicando que entende como ela vê as coisas, mas que suas próprias percepções e sentimentos mudaram. Inicialmente, as visitas podem ser curtas, apenas meia hora para testar a dinâmica. Com o tempo, você poderá prolongar esses encontros, sempre mantendo uma abordagem de compaixão e consciência. Ao permitir que ela seja quem é,
temporariamente em sua forma condicionada, você pode criar espaço para uma transformação mais profunda. Aceitar as pessoas como são, sem resistência, muitas vezes cria um ambiente propício para a mudança. Se você não se opuser continuamente à pessoa que sempre expõe suas perspectivas antigas, a identidade egóica dela pode ser menos reafirmada, abrindo espaço para uma evolução positiva. Ela não sabe disso, mas a crítica dela a você reforça o senso de identidade dela, um falso senso de identidade. Toda vez que ela critica, o ego adora estar certo, pois quanto mais certo está, maior se sente o reconhecimento em seu senso de quem ela é. Apesar de ser inconsciente desse padrão, ao reconhecê-lo, você percebe que não está lidando com sua verdadeira mãe, mas sim com os padrões egóicos que obscurecem o verdadeiro ser dela. Fortalecer esses padrões ocorre quando você se opõe a eles. Ao se defender contra as críticas dela ou reagir com raiva, você apenas reforça os padrões dela, entrando em padrões egóicos próprios. Isso resulta em ambos ficarem mais inconscientes, pois mesmo os mecanismos de defesa fazem parte da identidade egóica. A vítima a quem você se torna diante de sua mãe é uma faceta da identidade egóica. Portanto, não alimente os padrões dela, o que significa não se opor a eles. Não importa o que ela diga, quem você é ou o que você faz. Apenas ouça. Você pode usar a expressão "eu ouço o que você está dizendo", desde que não seja seguido por um "mas você está errada e eu estou certo". A prática de ouvir genuinamente pode ser uma ferramenta poderosa. Espero um relatório de progresso sobre sua relação com sua mãe no próximo ano. Talvez, ao trazer compaixão e consciência, vocês possam construir uma conexão mais significativa. É apenas uma presença. É a presença da consciência. É a consciência. Outra maneira de colocar isso, como você pode ver, lhe dou muitas dicas diferentes porque uma funciona melhor para certas pessoas e outra dica agora, você se torna consciente de que está consciente. Agora, de repente, percebe que está consciente. Isso é uma realização incrível. E para ser ainda mais preciso, porque se eu disser que você percebe que está consciente, colocando assim ainda há alguma dualidade aí. Eu percebo que estou consciente. Então, você percebe isso. Você é a consciência. A melhor maneira de colocar isso, você percebe que a essência de quem você é, seu senso de identidade, é a consciência. Não algo que já aconteceu e poderia ou irá acontecer. Então, como você, a princípio, talvez chegue até você em pequenos vislumbres, e então, gradualmente, isso se torna o pano de fundo de toda a sua vida. Continuamente. Não importa em que situações você se encontre, ou se está pensando ou não, sempre há uma parte de você no fundo que pode saber que você é consciência. Você se conhece como consciência. A consciência se conhece. E essa é a dimensão transcendente que sempre pode estar lá no fundo da sua vida. Às vezes, virá para o primeiro plano quando oblitera cada pensamento. Eu estou falando da minha vida pessoal. Ela oblitera, pode obliterar todos os pensamentos e você simplesmente vai. Você não é ninguém em particular quando se trata da vanguarda. Então o humano ilumina a dimensão humana temporariamente. E só existe o ser
quando o ensino espiritual acontece. O ser assume o controle. Para mim, quando o ensino espiritual não acontece, o humano até certo ponto volta, mas não oblitera o ser. Então há sempre o ser no fundo quando eu falo. E digo isso porque vocês o experimentarão, vocês sentirão o mesmo. E alguns de vocês já sabem exatamente do que eu estou falando. Então o ser fala, as palavras vêm, ele brilha. É apenas um modo de você. Você observará em sua vida enquanto se familiariza com a dança entre a forma e a ausência da forma, entre o humano e o ser, e reunindo-os. Você notará que, às vezes, o ser se torna muito forte quando você fica muito quieto. Você pode estar cercado pela natureza. Você vai ou alguém vem até você que está em profunda agonia ou sofrimento, e de repente você se vê se tornando totalmente alerta e quieto. E talvez comece a dizer algo para aquela pessoa que é certo para aquele momento. Então o ser assume o controle. Então, em outras situações, você se torna o humano que assume o controle. E há apenas 10% de estar com alguma consciência. E está tudo bem. Ainda está tudo aí. Ainda há alguma consciência de que a consciência do espaço em vocês é um processo maravilhoso. E muitos de vocês já estão começando a experimentar essa mudança do eu mental para o eu habitual. Como eu às vezes chamo de eu da forma humana para o eu transcendente, que os budistas chamam de não eu, e outras tradições chamam de eu superior. Essas são apenas palavras. Alguém que nunca teve um vislumbre disso, como muitos acadêmicos que estudam religiões, dizem que há uma contradição total entre o que os hindus acreditam e o que os budistas acreditam. Porque os budistas dizem que não existe eu, e os hindus dizem que existe o eu superior. São perspectivas diferentes, mas não indicam uma contradição real. Eles usam palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa ou nada. Se tivessem um vislumbre disso dentro de si, saberiam. Mas ao abordar isso apenas com a mente conceitual, vêm apenas as diferenças. Essa é a prática. Eu espero que todos aqui estejam, até certo ponto, experimentando o que significa mudar do ser humano para o eu mais profundo. O que chamo de ser eu agora. Mesmo que você não saiba disso mentalmente, se você estiver atento aqui, isso significa que está funcionando para você. Mas se sua mente está dizendo, quando ele vai parar de falar isso significa que não está funcionando para você. E provavelmente você já saiu. Se você está aqui e algo captura sua atenção, isso é a verdade em você, o nível de ser em você. Você se reconhece e está chegando à tona. E isso é tudo. O que estou dizendo pode ser absolutamente chato e sem sentido para sua mente, a menos que você tenha algum acesso a isso dentro de você. Você não precisa entender isso conceitualmente. Se gosta de estar aqui, ouvir, e algo em você parece vivo, então você entende. Se você focalizar excessivamente nas imperfeições ou nas áreas de inconsciência, não conseguirá mais encontrar essa pessoa em um espaço de abertura. Eu sempre começo com sem saber o que dizer. Esse é o motivo do silêncio. Recomendo que você faça isso também antes de qualquer atividade criativa ou qualquer coisa. Apenas fique confortável em não saber.
o que significa não pensar. Isso não implica que você vá dormir ou fique inconsciente. Embora possa ocorrer de você repentinamente cair em pensamentos, o que acontece com algumas pessoas. Aqui e agora, normalmente, sentar-se na frente de um público e não saber o que dizer pode ser um pesadelo. Na verdade, algumas pessoas têm pesadelos desse tipo. Estão sentadas em algum lugar e de repente a cortina se abre e é um teatro e de repente eu esqueci as minhas falas. Falar em público para muitas pessoas é uma das coisas mais estressantes e isso ocorre porque elas não conseguem ficar confortáveis em não saber. A grande diferença está em ficar confortável em não saber e sentir que não sei, mas deveria saber, o que é muito desconfortável. Lembre-se do que o grande filósofo Sócrates disse. Eles me chamam de o mais sábio de todos os homens, porque sou o único que sabe que não sabe nada. Ninguém realmente entendeu o que ele quis dizer. As pessoas pensaram que ele estava apenas fingindo não saber, mas eu estou convencido de que ele estava se referindo ao estado de não saber. O que também é, claro, o estado de não pensar, mas de consciência, do qual toda a filosofia emergiu. O uso criativo da mente surgiu do espaço da não-mente. Se você não tiver acesso ao espaço da não-mente, então a sua mente não será criativa de forma alguma. Em outras palavras, você só pode confiar no que adquiriu e estará se movendo dentro do reino do condicionado da mente. Seja lá o que a mente tenha sido condicionada. Outra área em que é muito útil não saber é evitar formular conclusões baseadas em evidências limitadas e insuficientes. Chegar a conclusões que se tornam pensamentos rígidos em sua mente. Por exemplo, sobre outras pessoas. Você mesmo ou o que chama de sua vida pode ser prejudicial. Por exemplo, se você enfrenta a traição em um relacionamento íntimo, adotar a conclusão imediata de nunca mais confiar em nenhuma mulher ou homem pode criar uma prisão mental terrível para si mesmo. Essas conclusões podem se transformar em presenças criadas por você mesmo, fechando portas e o prendendo em padrões mentais que dificultam relacionamentos futuros. Além disso, ao formar preconceitos com base em conclusões precipitadas, você limita sua compreensão e aceitação do mundo ao seu redor. Manter uma mente aberta, cultivando a capacidade de não saber, permite uma abordagem mais flexível e consciente da vida e das interações humanas. Essas são formações mentais muito rígidas que privam você de abertura para a realidade. É benéfico estar em relação com outras pessoas e, frequentemente, não formar conclusões precipitadas sobre elas. Permanecer no estado de não saber conceitualmente é essencial. Mesmo assim, há um conhecimento profundo lá. Mas não é o tipo de conhecimento que cria separação entre você e o outro. É fácil encontrar imperfeições nas pessoas ao interagir ou conviver com elas. No entanto, se você concentrar excessivamente na imperfeição ou nas áreas de inconsciência, você pode perder a totalidade dessa pessoa. Por exemplo, se alguém mente para você, entender as razões por trás da mentira antes de julgar é crucial. Formular julgamentos pode obliterar a possibilidade de encontrar a pessoa em um espaço de abertura. Ao formar julgamentos sobre grupos inteiros de pessoas, como grupos políticos ou religiosos,
você cria uma tela de conceituação que interfere em seu verdadeiro encontro com indivíduos. Essas armadilhas mentais são perigosas, especialmente em contextos de políticas de identidade, onde a tendência é rotular grupos inteiros com base em características comuns. Isso dificulta a comunicação e torna quase impossível um verdadeiro encontro humano. Se uma forma lhe proporciona alegria, essa não é verdadeiramente a alegria mais profunda, que é intrínseca à sua natureza. Ela oferece prazer, mas o prazer reside no reino dos opostos. E o que proporciona prazer também acarretará dor quando partir ou se transformar em seu oposto. Cada vez que você se identifica completamente com um fluxo de pensamento, você reencarna nesse fluxo. E seu senso de identidade fica totalmente nele. Isso ocorre com fenômenos ascendentes que podem ser experiências de coisas externas. Embora se possa afirmar que o sentido mais profundo de transcender a reencarnação é não mais se identificar com a forma, buscando a si mesmo ou acreditando que está em uma forma, aqui estamos falando principalmente de formas-pensamento. A compulsão de reencarnar continuamente no próximo fluxo de pensamento, ficar completamente fascinado por ele e sempre precisar de mais para completar sua reencarnação, leva a nunca alcançar esse fim. Muitas pessoas ainda estão presas nesse estado normal de consciência, que predomina na maior parte do planeta. Contudo, algo mais está emergindo agora e está ocorrendo neste momento. Quando você dá atenção às palavras, elas não têm mais sua total atenção. Você ainda presta alguma atenção às palavras, mas também há a quietude subjacente. Mesmo enquanto ouve, a consciência incondicionada está presente em você. E sua mente fica quieta sem perder a consciência. Você está totalmente consciente e percebe o silêncio. E a quietude está lá, e você está ciente disso. Então, o que realmente é esse silêncio? Ou melhor, essa quietude? A quietude é a própria consciência incondicionada. E você está ciente disso agora. Isso pode parecer dualista na linguagem que estou usando, pois você está ciente da consciência quando está ciente da quietude. No momento em que presta atenção à quietude, você se torna silencioso. Inicialmente pode parecer um fenômeno externo ao qual você está atento, percebendo um estado de alerta que vem com essa consciência da quietude. No entanto, a quietude não pode ser percebida pelo pensamento. O pensamento pode vir posteriormente e interpretar, dizendo: "Ah, isso é quietude? Que bom!" Ou então pode dizer: "Você perdeu o controle. Como pode voltar a isso? Foi algo tão maravilhoso." Na realidade, não é uma experiência, pois a quietude está sempre presente. Nesses dias estou aprendendo o que significa estar ciente dessa dimensão subjacente. Não apenas durante essas sessões. Quando você sair daqui, pode ser absorvido novamente ou reencarnar totalmente nos pensamentos ascendentes, sonhos e percepções sensoriais. No entanto, leve consigo essa consciência da consciência subjacente. Estou falando de coisas das quais não se pode falar. Por isso, às vezes, pode parecer um pouco engraçado. Carregue isso consigo, não apenas aqui, embora possa senti-lo mais intensamente nessas sessões, mas quando sair para os jardins e para o rio. Então, certas percepções surgem
e você está ciente delas. Algumas serão bonitas, enquanto ocasionalmente outras podem ser feias. Esse é o mundo, e você o observa. Subjacente à percepção sensorial está um campo de presença imóvel e viva, no qual a percepção sensorial acontece. Isso significa que a compulsão de reencarnar em outro fluxo de pensamento, de repente, não está mais presente. E você fica feliz por não reencarnar por um tempo em outro fluxo de pensamento. A verdadeira alegria surge desse estado de presença. Há uma alegria muito sutil naquilo que, em alguns ensinamentos, é chamada de felicidade, mas eu não usaria essa palavra. Pode até ser uma tradução errada. A alegria é, em essência, um aspecto intrínseco de si mesmo. Às vezes, chamo isso de alegria de ser. Portanto, não depende de quais formas estão surgindo nesse momento. Você pode apreciar o jogo das formas, mas a alegria não vem das formas. Se a alegria vem das formas, não é alegria, é prazer. O prazer é algo que você obtém porque uma nova forma surge. Faz você se sentir bem por um tempo e depois o deixa, fazendo você se sentir mal. O bom se transforma em ruim. Portanto, se uma forma lhe dá alegria, não é realmente a mais profunda, a verdadeira alegria, que é uma parte intrínseca da sua natureza. Ela lhe dá prazer. Mas o prazer existe no reino dos opostos. E o que lhe dá prazer também lhe causará dor, seja porque o deixa ou porque se transforma em seu oposto. Como, por exemplo, em um relacionamento, o casamento, um divórcio, prazer, dor, perda ou ganho nos negócios. Como Ramana disse, e é claro que isso é uma tradução e pode não ser absolutamente correta. A felicidade é sua verdadeira natureza. Eu traduziria novamente e talvez no original o que ele disse esteja mais próximo disso. A alegria é a sua verdadeira natureza. Mas não a procure. Você criaria algum novo objeto, um objeto da mente. Você não precisa procurá-la. Simplesmente não reencarne continuamente. E é tão simples. Essas sessões são úteis e são úteis além das palavras. As palavras são dicas úteis, mas há muito mais nessas sessões do que as palavras. Esteja alerta aqui para aquela dimensão que está além das palavras, pois essa dimensão também está além do pensamento. E é aí que vamos saber o que é aquilo que se poderia descrever como consciência livre de pensamento. Esse é o próximo passo na evolução da consciência humana. Até agora chegamos ao fim do pensamento, o que significa que a consciência humana, sendo totalmente dominada e dirigida pela identificação com o pensamento, começou, como o mito nos diz no Jardim do Éden, com uma representação simbólica do surgimento do pensamento, quando eles comeram o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, avaliando e julgando o surgimento do pensamento como a perda do Éden. E me disseram que a tradução da palavra Éden é o lugar da alegria, onde o pensamento surgiu, e isso foi uma grande coisa. Gradualmente, ao longo de muitos milhares de anos de identificação com o pensamento, ele veio para dentro de si e o pensamento tornou-se um. A humanidade teve que passar por isso. Agora, o estado de consciência
tornou-se cada vez mais disfuncional. Olhe para a história da terrível loucura do século XX. A disfunção torna-se aparente agora, pois estamos chegando ao fim dos tempos. Talvez você tenha visto pessoas andando por aí com cartazes dizendo que o fim está próximo. E talvez eles não percebam o quanto estão certos quando dizem que chegamos ao fundo do poço. Talvez devêssemos colocar uma outra palavra. Chegamos ao fim dos tempos. Estar totalmente identificado com o pensamento é também ser governado pelo tempo, passado e futuro. Viver exclusivamente através da memória e da antecipação. E tudo o que isso implica é um sentido de identidade completamente limitado e falso, do qual estamos saindo. Um novo estado de consciência está emergindo. Esse ensinamento seria inútil. Ninguém o ouviria se já não estivesse emergindo. Então, essa forma não existe mais do que uma parteira. Meio marido, meio homem, não sei, simplesmente para ajudar no processo de parto. E não estou aqui para fazer isso acontecer. Isso seria frustrante, pois não estou. E você não está aqui para fazer isso acontecer em você mesmo. Isso seria igualmente frustrante. E você chegaria ao final dos 6 ou 7 dias aqui dizendo: eu estava procurando por essa grande experiência espiritual e de alguma forma isso não aconteceu. Você estava olhando e procurando, mas porque você estava procurando por algo, você não encontrou. Então você estava procurando reencarnar em alguma experiência e não conseguiu. Ou se conseguiu, talvez tenha sido bem-sucedido e diga: eu tive uma ótima experiência lá. Então você está de volta, onde quer que more. E algumas semanas depois o efeito está passando. Eu gostaria de recuperar aquilo. Onde está agora? Aquilo foi tão bom. Então você pensa que talvez precise voltar para a Índia. Essa é a essência dessa reunião. É muito simples, mas também muito sutil. Pode facilmente escapar de você se estiver muito em sua mente. Portanto, não apenas aqui, mas também lá fora, esteja lá como um campo de presença alerta, assim como você sente aqui no campo subjacente. Você sabe o que significa a beleza disso, estar livre de pensamento. Mas não busque esse estado. Ele vem por si mesmo. Em um momento você está livre de 1 milhão de anos de condicionamento. E como o incondicionado surge? Porque se você tivesse que desfazer o condicionado pouco a pouco, você nunca veria o fim dele. Há tanto que o incondicionado surge e tem um estado de consciência que é livre de pensamento. Todos os grandes ensinamentos não apontam tão diretamente para algum, mas sim alguns indiretamente. Quando perguntaram a Ramana como medimos nosso progresso no caminho espiritual, como sabemos se estamos progredindo, ele disse, e algumas pessoas não gostam disso, dizem que ele realmente não disse isso, mas a medida do progresso no caminho espiritual é o grau de ausência de pensamentos. Descobrimos juntos o poder transformador do agora. Se deseja continuar explorando esse caminho de autoconhecimento, clique nos vídeos sugeridos. Inscreva-se agora para não perder as futuras explorações e compartilhe as suas reflexões nos comentários.